A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Bom, o pessoal está chegando, que maravilha, vamos entrando. Deus abençoe cada um, é uma grande alegria receber vocês. Nosso convidado já entrou. Isso, já vou convidá-lo aqui, porque hoje a nossa live não pode passar do tempo que nós temos. Hoje mais tarde temos a nossa conferência Conquistando em Tempos Difíceis, com o nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia. Então a gente não pode passar do nosso... Temos que aproveitar cada minuto para fazer a nossa live. Deus abençoe a todos que estão entrando. Isso. Oh, pastor Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Isaías. É uma honra poder estar aqui com o irmão e com todos os prezados irmãos que nos assistem também. É uma honra. Para nós também é um grande privilégio receber o pastor do seu quilate, né, um pastor com tantas referências, e nós nos alegramos em Deus. Pastor Cláudio, nós não podemos nos alongar, eu já vou fazer uma oração, sempre tenho feito uma oração inicial, né? Nós somos Bíblia, somos cristãos de verdade, e tudo que nós fazemos é debaixo de oração. Então convido a todos que já estão na live para juntos falarmos com o nosso Deus. Pai querido, louvado é o teu nome nessa tarde, te agradeço pelo privilégio de estar aqui junto com o teu servo, pastor Cláudio Martins, para mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Te louvo, Senhor, por essa bênção, te agradeço por essa vitória, pois há quanto tempo temos lutado, batalhado em prol deste projeto, e hoje o Senhor está concretizando para a alegria do nosso coração e principalmente para a edificação da tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois tudo que fazemos, desejamos te louvar, é para a tua glória, para a tua honra. Abençoa cada participante desta live. Cada um, Senhor, que está conectado agora, junto conosco, e nesta conexão somos igreja. Abençoa o pastor Cláudio, seus projetos, sua família, amém, seu ministério. Amém. E que, ó Deus, sejamos guiados, amém, instruídos, iluminados pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, pastor Cláudio, já temos um grupo bom aí, ó. Já temos uma sala de aula junto conosco nessa live, para que possamos compartilhar, né? Para quem entrou agora, eu quero esclarecer, nós estamos fazendo lives de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Nosso curso começa no dia 12 de março deste ano. A aula inaugural será ministrada pelo pastor Silas Malafaia, nosso presidente da ADVEC. A Faculdade Vitória em Cristo faz parte do Ministério da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E a partir de 12 de março, a cada semana, nós teremos um professor e uma disciplina, uma aula especial. O pastor Cláudio vai ministrar no curso, nós estamos recebendo professores do curso para conversarmos um pouco sobre o nosso tema e sobre o tema da aula deles. O pastor Cláudio vai ministrar sobre a importância das línguas originais para a compreensão do texto bíblico. Não vou falar agora do currículo dele, quem conhece já sabe, mas ele vai ter o momento da sua apresentação pessoal e nesse momento vocês vão saber um pouco mais do pastor Cláudio Martins. Pastor Cláudio, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da teologia nos dias de hoje, né? Vivemos um tempo muito conturbado em relação à igreja, em relação às posturas bíblicas. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância de estudar teologia nos dias de hoje, levando em conta a nossa contemporaneidade.
Pastor Isaías, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É uma honra podermos estar juntos. E eu pergunto se você me ouve bem. Ouço bem. Ok. Excelente. É uma pergunta importante, porque tradicionalmente, nos nossos arraiais evangélicos, tem-se ouvido aquela máxima de que a letra mata e que o espírito vivifica, no sentido de interpretar que o estudo aprofundado da Bíblia geraria morte espiritual, mornidão, não é? E isso tem sido algo que de muito tempo já se vem dizendo como se fosse uma verdade. Na realidade, a letra que mata não tem nada a ver com o estudo das Escrituras nem da teologia. Tem a ver com um contraste que o apóstolo Paulo faz entre duas alianças. A aliança da lei e a aliança ou nova aliança em Cristo, que é o ministério do Espírito. Então, dito isto, o estudo é da máxima importância, porque a teologia, ela é a revelação, o estudo da revelação de Deus, o estudo do discurso a respeito de Deus que existe na própria Escritura e também na revelação de Deus que é dada pela própria natureza, a revelação de Deus vem pela Escritura, mas também é sinalizada pela natureza. Isso Paulo fala em Romanos capítulo 1, de maneira que ninguém é desculpável diante de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, de maneira que a revelação de Deus está na própria criação dele, não que Deus se confunda com a criação, ele é distinto da criação, mas a criação espelha ou reflete a criatividade, a sabedoria desse Deus criador, sobretudo nas Escrituras Sagradas. E sobretudo, é porque entrou uma ligação aqui. E sobretudo nas Escrituras Sagradas, que é o texto inspirado, é o texto infalível, é o texto inerrante, por meio do qual Deus fala, Deus se revela. Em dias de tanto relativismo, em dias de tantos questionamentos e ceticismo com respeito à realidade de Deus no nosso mundo e de Jesus, em dias em que existe tanta perseguição e tanto ataque, mais do que nunca é importante estudar teologia. A teologia, ela vai, por meio do estudo aplicado, das reflexões com respeito a Deus, a Cristo, a salvação, vai ampliar, vai amadurecer o cristão. O cristão, ao estudar a teologia séria, como é a proposta desta faculdade, o cristão ele vai aprofundar-se e vai amadurecer. Ele não se tornará como o que Paulo chama de crianças ou meninos inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina, porque o conhecimento sólido da Escritura vai amadurecer, vai ampliar a compreensão, o entendimento e proporcionar ou propiciar que o cristão crie raízes profundas em Cristo, na sua comunidade de fé. Então, corrobora para o crescimento espiritual do cristão. A importância da teologia é máxima, porque muita gente diz assim, eu tenho que estudar a Bíblia, não teologia. O senhor já deve ter ouvido isso, pastor Isaías. Sem dúvida, sem dúvida. É uma boa temática para ser tratada aqui. Eu diria o seguinte, que dizer de uma afirmação como essa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se essa afirmação não for altamente teológica, e teologia do mais alto e elevado grau, não saberíamos dizer o que é teologia. A Bíblia, a revelação de Deus, ela se dá por meio de proposições que são teológicas. Então, quando dizemos assim, Deus criou o universo, essa proposição vem direto do texto bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a Bíblia é um livro teológico, não resta a menor sombra de dúvida. É um livro teológico, porque ela fala a respeito do divino, do sagrado, do Deus único,
do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação, do envio do Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, é, sem dúvida alguma, um texto do mais alto nível teológico. Então, estudar teologia é importante, pastor, para, em primeiro lugar, compreendermos melhor as Escrituras. Porque em dias em que a Escritura tem sido tão atacada, conceitos, verdades do Evangelho têm sido tão vilipendiadas, é importante que a igreja conheça realmente a Escritura, conheça melhor o seu Deus, e o estudo teológico vai dar, vamos dizer assim, o equipamento necessário, vai dar as ferramentas para que o estudante ele possa pesquisar, se aprofundar. Cada disciplina do curso corrobora com o amadurecimento e com o aperfeiçoamento do cristão, no pleno conhecimento de Cristo. Eu costumo dizer, pastor Cláudio, para as pessoas que me vêm com essa afirmação, que é muito comum, né, que o cristão não precisa estudar a teologia, que ele precisa conhecer a Bíblia, eu digo para ele o seguinte: estudar teologia é estudar a Bíblia, porque a teologia, ela explora, ela explana e ela aprofunda o conhecimento da Bíblia. Né? A teologia, exatamente, o primeiro foco da teologia, qual é? A Bíblia. Se a pessoa, se ela se propõe a estudar a palavra de Deus, na verdade ela já está estudando teologia. A partir do momento que ela começa a estudar a Bíblia, ela já está estudando teologia. E mais ainda que não venhamos a estudar a teologia de uma forma sistemática, todo cristão é um teólogo. O problema é que é um teólogo sem base, é um teólogo, né, sem alicerce sólido, e sai por aí falando o que não deve. Sai por aí ensinando o que, na verdade, é heresia, porque não conhece a Bíblia, porque não quer estudar teologia. Pastor, poderíamos dizer, então, que todo aquele que abre o texto bíblico e o lê, né, seja num culto público, seja num grupo, num culto público ou na sua devoção pessoal, quando ele abre e lê, está lá, Deus é bom, Deus é amor. Aquilo é uma afirmação teológica. Sem dúvida. Né, que está falando dos atributos divinos. E a pessoa, quando abre a Bíblia, diz assim, porque o Senhor salva. Esta afirmação é teológica. Sim. Então, no fundo, o que estamos falando aqui é o seguinte: todos, de uma certa forma, fazemos teologia. Ao lermos, ao interpretarmos o texto, ao pregarmos, ao ensinarmos. A questão é só uma, pastor Isaías: se fazemos uma boa teologia ou se fazemos uma má teologia. Exatamente. Mas não tem como escapar dessa tarefa teológica, uma vez que a Bíblia é nosso livro de fé e prática, a utilizamos em nossos cultos. Então, é uma questão de saber se estamos fazendo da maneira correta, sadia, né, dentro da verdade da palavra de Deus, o que é necessário, é fundamental. Não é? Por isso, o lugar da teologia, do estudo teológico. Exatamente. Para a gente fechar esse primeiro assunto, né, eu diria o seguinte: precisamos saber se somos teólogos responsáveis ou teólogos irresponsáveis. Porque teólogos somos. Se somos cristãos, somos teólogos. O teólogo responsável é aquele que está preocupado em aprender cada dia mais. Porque a Bíblia, ela é uma infinidade de conhecimentos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais nós pesquisamos, mais nós aprendemos. E isso é a responsabilidade cristã. Agora, aquele cristão que não lê a Bíblia, já começa aí, né? Ele nem lê. Segundo, ele não tem um material de pesquisa. Ele não tem uma Bíblia de estudo, ele não tem um manual bíblico, ele não tem nenhuma literatura... Um dicionário bíblico, nada. Um dicionário, né, mais formal que vai ajudá-lo. E, por último, ele não está preocupado em estudar. Porque a gente sabe que o estudo já está num terceiro nível, vamos dizer. Primeiro vem o nível da leitura, depois o nível da pesquisa individual, quando você vai para uma Bíblia de estudo, um manual, um dicionário, é um nível de pesquisa pessoal, individual. E depois você vem para um nível de estudo sistemático, quando você encontra professores, mestres e doutores
que vão organizar esse conhecimento com base em tudo que eles vêm estudando para continuar passando essa formação adiante. Então, a pessoa que não está preocupada, o cristão que não está preocupado, ele é um teólogo irresponsável. Irresponsável Exatamente. por quê? E o grande, com perdão da interrupção, pastor, e essa responsabilidade não fica só nele, ele perpetua para outros, ele passa para outros. Ele é irresponsável por quê? Porque todos nós somos agentes de influência. E nós vamos influenciar positivamente ou negativamente a pessoa que não tem conhecimento bíblico. Sai por aí falando besteira, ensinando coisa errada, né? E a gente precisa, né? Essa live é para despertar o interesse das pessoas em saber mais. Se num momento tão breve como esse, nós já temos uma expressão firme do conhecimento, imagina num curso que vem com todo o conteúdo organizado, apostilas, que vem com exercícios, com aulas, que você pode rever quantas vezes você quiser. É diferente, né? Pastor, com certeza. Cláudio, eu quero passar por uma outra pergunta, né? Nós vamos falar de 3 grandes temas hoje. Esse foi o primeiro, a importância da teologia. Eu aqui estou vendo que a hora está voando baixo. A gente começou 17, já é 17h16, então 15 minutos já se foram e a gente precisa acelerar. Eu queria que, nesse momento, o senhor é nosso professor e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência, né? Acho que isso é muito importante. Muitos interessados, candidatos ao curso, nos perguntam sobre os professores. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua formação acadêmica, sobre a sua experiência ministerial como pastor, como pregador, como professor. Dá uma palhinha para a gente aí da sua história. Ok. Bom, eu tenho formação de graduação, de bacharelado em teologia, né? Eu tenho curso teológico pela Faculdade Unida de Vitória. Ali foi feita a minha graduação. O meu mestrado está na área bíblica. Eu fiz o mestrado na PUC do Rio, e com a concentração em teologia bíblica. Então, o meu foco tem sido as escrituras, né? E sempre estudando a Bíblia na perspectiva assim da língua original. Exegese, o meu foco tem sido exegese bíblica, e a minha dissertação foi no livro do profeta Amós, né, dentro do profetismo do Antigo Israel. E atualmente eu estou fazendo um doutorado também em teologia bíblica, dentro do tema do profetismo, na mesma instituição, na PUC Rio. Esse doutorado é concluído agora até o final do primeiro semestre do ano de 2021. Né? Tenho dado aula, sou professor já há bastante tempo, já tenho alguns anos de docência, várias instituições, experiências, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, né, no EAD, e de maneira que isso tem corroborado muito também com o meu ministério. Eu sou pastor desde 1997, fui ordenado com 26 anos, né? Estava novinho, e eu e minha esposa estamos há mais de 20 anos no ministério aqui na cidade de São Gonçalo. Trabalhei em algumas em missões, né? E atualmente estamos organizando uma outra missão. Então, o que eu posso dizer é que o ministério, essa minha vida acadêmica, ela corrobora com a vida ministerial. Não existe essa dicotomia de que se você se dedica ao pastorado, você não deve estudar e não deveria se aprofundar, como que se fossem coisas antagônicas. Isso não é uma realidade. Eu acredito que quanto mais esmerado na palavra o pastor for, melhor, tanto melhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade envolve formação, envolve capacitação, envolve o obreiro, o pastor, o presbítero, o diácono, todo aquele que se dispor a servir, seja em qual ministério for,
dentro da comunidade de fé, ele deve se preparar. E deve se preparar porque, assim, pastor, eu tenho visto muitos achando que a Bíblia é como se fosse um livro que se pudesse ler e automaticamente entendê-lo de imediato. Por mais que a mensagem da Bíblia seja uma mensagem simples, eu poderia resumir a Bíblia e dizer que Deus é amor e enviou seu Filho para nos salvar. Não estaria errado. Só que, ao mesmo tempo, em seus 66 livros, que estão distantes de nós, do ponto de vista do tempo, da cultura, das línguas, presumo que vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Sim. Faz com que esse texto não seja um texto que foi escrito... por mais que ele tenha validade permanente, por mais que essa palavra ela falhe a qualquer geração, o tempo histórico desse texto, a cultura, o vocabulário, as línguas, o contexto histórico-cultural, faz com que devamos estudá-lo com cuidado, com esmero, né? Para que realmente não venhamos para que sejamos fiéis à mensagem, para que não venhamos a anular a mensagem da Bíblia e trazer a nossa própria mensagem, fruto da nossa imaginação. O que eu quero dizer é que um pregador fiel, um pastor fiel, é aquele que comunica a mensagem da Bíblia. Mas para comunicar a mensagem da Bíblia, precisamos entendê-la dentro do seu contexto, porque ela tem um contexto histórico-cultural. Ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Então, há todo um contexto que precisa ser estudado. Por isso que eu sou o fervoroso defensor de que o obreiro deve se capacitar. Ele precisa se esmerar, se aprofundar. Paulo disse que aquele que se dedica, aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Ou seja, o ensino é tarefa. O pastor deve ensinar. O pastor, uma das tarefas do pastor é ensino. Então, nós precisamos aprender realmente, não é? Com a teologia, precisamos nos aprofundar, nos equipar para estarmos à altura do chamado. Deus nos chamou, o chamado vem de Deus, mas nós buscamos a capacitação. E Deus dá também os recursos, né? Por exemplo, como essa porta que ele abre. Ele abriu a porta para preparar os seus obreiros. Então, devemos aproveitar essas oportunidades. Você está falando, e eu estou aqui pensando no evangelista Lucas, né? O trabalho de Lucas de pesquisa, porque Lucas não conviveu com Jesus, não andou com Cristo. Ele já inicia o seu evangelho falando da pesquisa que ele teve de fazer, ou seja, do estudo que ele precisou fazer para escrever o seu evangelho. E aí eu só estou fazendo esse paralelo porque você falou tanto da importância dessa capacitação, do estudo, e a gente já percebe isso dentro da própria Bíblia. Né? O apóstolo Paulo também, quando ele solicita a Timóteo que traga o quê? Traga os pergaminhos, os livros. Por quê? Porque era um estudioso, não parava de estudar. Ele diz a Timóteo, pastor, aplica-te à leitura. Estude. Aplica-te à leitura. Estude. Exatamente. Meu pastor, vamos caminhar. Hoje meu tempo está bem apertadinho e eu quero já entrar no nosso terceiro tópico, que é exatamente o tema da sua aula. A sua aula tem um tema assim, muito relevante dentro do contexto do conhecimento bíblico, da interpretação, dentro da compreensão da Bíblia. Né? Você vai falar sobre a importância da compreensão das línguas originais para o texto bíblico. Fala um pouquinho, é claro que você não vai dar a aula aqui, né? A aula vai ser no dia marcado lá no curso. Eu quero incentivar mais uma vez todos que estão aí participando, que não percam a aula. As pessoas também, deixa eu só fazer uma palhinha aqui, tenho recebido muitos questionamentos, o meu perfil pessoal está aí marcado na live, você pode me chamar, não tem problema nenhum em ajudar, em responder. E as pessoas têm perguntado sobre o nosso modelo de curso. Né? Nós estamos criando um curso muito inovador. Não tem nenhum curso nesse modelo hoje à disposição das pessoas. Por quê? Porque ele é um curso que atende tanto quem deseja estudar presencialmente,
nós vamos ter aulas presenciais em 2 lugares, você pode escolher, ou pode assistir as 2 se você quiser. Uma aula vai ser ministrada na DEVEC Taquara e a outra vai ser ministrada na DEVEC Penha. Então, você pode escolher assistir a aula na Taquara, a da Taquara vai ser às quintas-feiras, ou na Penha, que vai ser às sextas-feiras. Mas aí você pode falar para mim, mas pastor, eu não tenho como ir a nenhum desses 2 lugares para assistir a aula. Você pode fazer o curso totalmente online. Na verdade, todos os alunos, até os que desejam assistir presencialmente, vão receber login e senha para acessar a sala de aula online. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas no ambiente online. Então, só para tirar dúvida do pessoal, que muita gente tem me perguntado sobre isso. Pastor, como é que vai funcionar? Eu tenho que ir na Penha e na Taquara? Não. Você pode ir só na Penha, você pode ir só na Taquara. Ah, eu queria ir nos 2. Posso? Pode. É a mesma aula. O professor vai repetir a aula que ministrou na Taquara, ele vai repetir na Penha, na sexta-feira. Ah, eu não posso ir a nenhum desses 2 lugares. Faz o curso totalmente online. E todos aqueles que são alunos presenciais também terão acesso online. E eu, assim, chamo a atenção para isso, porque no ambiente online nós vamos colocar a apostila do curso, vamos colocar os slides da aula, vamos ter exercícios no ambiente virtual, que ele corrige automaticamente para o aluno. Vamos ter um fórum de dúvidas no ambiente virtual. Então, isso tudo vai estar à disposição do aluno e eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao conhecimento de cada um. Mas, nesse momento, eu queria que o senhor falasse sobre a sua disciplina. Dá uma palhinha, não é para falar muita coisa, a gente só tem mais aí 10 minutinhos, mas fala um pouco sobre o que o senhor vai ministrar. Bom, a mim foi dado falar sobre as línguas originais, né? A importância das línguas originais. Bom, a importância das línguas originais, só para a gente poder assim, já esclarecer e ao mesmo tempo já motivar, né, quem nos acompanha a fazer o curso, a estudar conosco, é o seguinte. Primeiro, a Bíblia não é como assim, vamos entender bem. A Bíblia é a palavra de Deus, e por isso tem relevância permanente. Mas a Bíblia também é um livro humano, ou seja, a teologia bíblica sempre entendeu a Bíblia como palavra de Deus e palavra humana. Sim, palavra de Deus porque é Deus quem inspira, é Deus quem moveu nos autores humanos. É palavra humana porque foi escrita em linguagem de homens, dentro da história, dentro da cultura, né? Então é palavra de Deus, e por isso ela tem relevância permanente, a cada geração ela fala, ela, vamos dizer assim, ela toca todas as gerações, porque a verdade de Deus é imutável. Mas, ao mesmo tempo, ela é um livro escrito por homens para alcançar seres humanos, escrito por homens como canais humanos. Então, Deus inspira esses autores que, movidos pelo Espírito, como está lá em 2 Pedro, movidos pelo Espírito Santo, escrevem para alcançar seres humanos. Então, a palavra de Deus... A Bíblia é a palavra de Deus dada através de palavras humanas na história. Essa é uma boa definição. É a palavra de Deus dada em palavras humanas. Exatamente. A Bíblia não veio em linguagem extraterrestre. A Bíblia veio em linguagem humana. Nós não falamos hoje aqui no nosso país o hebraico, mas a Bíblia foi dada em hebraico. Não exatamente no hebraico que é falado hoje em Israel, que o hebraico de Israel hoje é o hebraico moderno. Mas foi dado no chamado hebraico, que hoje nós consideramos como hebraico bíblico, que é o hebraico do exílio e do pós-exílio, é o hebraico que hoje tem na Bíblia hebraica. Mas os textos começaram a ser escritos no chamado paleo-hebraico, que é o hebraico antigo. Então, veja, você tem aí uma língua que remonta ao primeiro milênio antes de Cristo, né? Então, é uma língua antiga, o hebraico. Ela foi dada também em aramaico, você tem porções de aramaico na Bíblia. Livro de Daniel tem porções em aramaico. E o grego, que é a linguagem do Novo Testamento, a língua do Novo Testamento. Então, essas línguas todas, nós não as conhecemos. Então, nós lemos as traduções. Por mais que um tradutor seja fiel, competente, e seja fiel ao texto,
a questão ali não é bem só o tradutor, são duas línguas. Você tem uma língua, a língua original, você tem a língua receptora. Nesse trabalho de tradução, muitas vezes a palavra em português corresponde ao hebraico, mas pode não expressar toda a riqueza, porque é uma questão da nossa língua mesmo. Porque ao você trazer de uma língua para outra, quando você lê a tradução, essencialmente é exatamente aquilo que está dito, só que, lido no texto original, isso poderia ampliar mais a compreensão, né? Então, a importância das línguas originais, em primeiro lugar, é essa. A Bíblia não foi escrita nos nossos idiomas, não foi escrita em inglês, nem em português, nem nas línguas modernas, foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Em segundo lugar, então já tem aí uma distância linguística. E que também a língua, ela expressa muito da cultura, compreende? Linguagem e cultura estão muito entremeadas. Então, estudar o ambiente cultural e a língua da época, isso é muito importante para nós entendermos exatamente o que eles quiseram dizer. Eu vou dar um exemplo. Em Abacuque, no capítulo 2, fala assim, que o meu justo viverá pela fé. Assim está na nossa tradução. Está corretíssima a tradução, não estou aqui questionando. As nossas traduções em português são boas, viu? Elas, não há, assim, problemas com as nossas traduções. Então, essa é a primeira coisa que eu quero pontuar. Porém, quando nós, inclusive, isso é um texto importante, Paulo, ele vai, lá no Novo Testamento, ele vai trazer esse texto de Abacuque, né, na carta aos Romanos, dizer que o justo viverá pela fé. E aí ele traduz como pistis, o termo hebraico, que é emuná. A emuná é uma palavra em hebraico que a tradução fé não está errada. Emuná é fé. Só que emuná, que tipo de fé é expressada em emuná? É isso que é importante da gente compreender, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que entre os gregos a questão da fé ela está mais no nível mental, acreditar, né? Acreditar está no nível mental, intelectual, mais abstrato. Vamos dizer assim, mais abstrato. O hebreu não. A fé do hebreu é uma fé muito prática, né? É uma fé da ação. É uma fé da atitude. Então, a palavra emuná, ela tem a ver com fidelidade. Tá? Na verdade, a fidelidade é a resposta que nós damos à palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, né, você desperta a fé, essa fé te leva à ação. A emuná tem a ver com atitude, com ação, com obediência, com a resposta, né? Como que eu respondo à interpelação divina? Deus é um Deus que nos interpela com a palavra dele. Será que é fé eu não obedecê-lo? Não é? Quando no versículo áureo, né, de Israel, está lá no Deuteronômio 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, ou é único. Esse ouve não é um ouvir no sentido de você escutar, né? Quem não tem problema auditivo ouve, não é? Na compreensão comum. Mas o ouve aí, o chamado para ouvir, é um chamado para obediência. Não é um chamado em consideração. Só pra... Seria isso? Isso, e responder. Sim, e corresponder com a vida. E corresponder com a vida. Não adianta saber que Deus é único ou é um só. Como que a nossa vida se reage diante dessa revelação? Então, o emuná tem a ver com essa fé que é levada à ação, à atitude. Tem a ver... Por isso que quando a gente chega lá em Tiago, Tiago vai dizer que a fé sem obras é o quê? É morta. É morta. Exatamente por isso, porque essa fala do Tiago expressa esse conceito, sabe? Da emuná, da fé com ação. Uma fé atuante. Atuante, operosa, que opera, né? A fé que opera pelo amor. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Elogiando os Tessalonicenses, ele fala a fé que opera pelo amor. Então, essa fé ela tem que ser traduzida em ações, em atitudes, em bons frutos, né? E isso é uma coisa que é altamente esperável do cristão. O cristão precisa apresentar os frutos dessa vida nova que ele tem em Cristo, né? E essa vida nova se
expressa por meio de ações que correspondem à palavra. Então, essa emuná. Esse é um exemplo simples para nós entendermos essa diferença, né, entre uma fé. Tá? Uma fé é um assentimento mental. O que é fé dentro desse texto? Fé é algo passivo. Né? Eu recebo, então, aquela... Deus é um só. Tá ok. E aí? Então, façamos o que quisermos, vivamos como desejamos, que não há interferência nisso? Não. Diante dessa revelação, dessa verdade, eu preciso agir, eu preciso responder a essa palavra. Então, emuná significa fidelidade. É fé, mas é aquela fé que responde fielmente à interpelação divina. Então, isso, eu creio que esse é um exemplo interessante, dentre muitos outros. Muito bom, muito bom. Meu amigo pastor Cláudio, preciso te agradecer. Nem parece, mas já temos quase 40 minutos de live. Né? Nem percebi. A gente nem percebe, porque o tema é maravilhoso. E eu sei que Deus está conosco aqui, nos orientando. Mas eu agradeço a sua disponibilidade em participar conosco. Sabemos que o tempo hoje é muito corrido, temos tantas tarefas, né? Você está terminando o seu doutorado, sei que consome muito tempo de leitura, de pesquisa, de escrita, mas você abriu mão aí nesse dia, nessa tarde, para que estivesse conosco. Quero te agradecer. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, amém, seu ministério. Estamos muito felizes em contar com você, conosco nesse projeto. Queria pedir àqueles que estão nos assistindo, né, acompanhando aí a live, que nos ajudassem na divulgação. Aprendi outro dia na live com o pastor Bruno Fernandes. Você faz aí um print da tela, compartilha no seu Instagram, marca a faculdade, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que você gostou, as pessoas estão aqui aplaudindo, estão colocando mensagens de colaboração, né, de agradecimento, de parabéns. Então, nos ajude. Faz aí um print, compartilha no seu Instagram, coloca alguma mensagem, um texto, marca a faculdade, porque nosso desejo sincero, no nosso coração, é alcançar um maior número de pessoas com o ensino da palavra. Eu acredito que todos nos entendam bem, não é fácil preparar um curso desse, não. Juntar um time forte, juntar um time de professores e organizar isso tudo não é fácil, mas fazemos com alegria para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja seja edificada na palavra. Então, peço a ajuda de todos, compartilhem, marquem a faculdade. Eu vi que tinha alguém fazendo algumas perguntas, mas não estava dentro do tema, não quis interromper o pastor Cláudio, mas pode me chamar no privado, tá? Me chama no privado aí, manda a sua pergunta, era acerca de textos bíblicos, versões e traduções bíblicas. Pode me mandar que a gente responde com toda alegria. Pastor, pode dizer que a gente vai responder lá no curso, viu? Lá no curso, né? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado a todos. Obrigado, pastor. Tá? Obrigado a todos. Estão pedindo aqui, meu filho, para a gente fazer assim, ó. Somos um, faz um aí, ó, para fazer o... Vai aí, Cláudio. Somos um, é o sinal da DVEC. Somos um. Já fez o print aí, Bel? Faz o print aí, que é para a gente poder compartilhar. Você que está participando também pode fazer o print agora. Isso aqui significa unidade em Cristo. Somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, meu amigo. Paz, querido. Amém. Tchau. Amém.